Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Amém? Os irmãos podem sentar. Nesta noite, nós vamos falar sobre o quinto pilar da reforma protestante, Soli Deo Gloria. Este é um termo latim que significa somente a Deus a glória. Vamos dizer juntos? Somente a Deus a glória. Irmãos, se nós pegarmos as 5 solas, sola scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus e soli Deo Gloria, não tem como dizer que uma é mais importante e mais necessária que a outra. Todas elas são doutrinas importantes e fundamentais para a vida cristã. Porém, se alguém falha em uma das 4 primeiras, que já foi pregado aqui, somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, se alguém falha em uma dessas 4, não pode reconhecer a quinta, que somente a Deus a glória, somente ao Senhor a glória, porque somente a Deus a glória é o resultado final desses 4 pilares, desses 4 lemas da reforma protestante. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos falar sobre este tema, somente a Deus a glória. Eu não quero falar sobre o contexto da reforma, nem mesmo citar aqui os reformadores. Eu orei e pedi ao Senhor que, se fosse da vontade dEle, Ele me concedesse uma mensagem prática sobre este tema que nós vamos falar nesta noite, que é um tema tão relevante para a Igreja do Senhor. Então, o tema da mensagem desta noite ficou o seguinte, irmãos: Soli Deo Gloria, as ações de Deus para que os crentes não roubem a sua glória. É sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui nesta noite. Neste versículo que lemos, de Isaías 48, Deus afirma categoricamente que Ele não dará a sua glória para outros. Deus afirma claramente que Ele não divide a sua glória. Deus não divide sua glória com os reis. Deus não divide sua glória com os poderosos, com os sábios, com os fortes, com os entendidos. Deus não divide sua glória com os ímpios. Deus não divide sua glória com os crentes. Aí alguém pode se perguntar nessa noite: mas os crentes roubam a glória de Deus? Amados, o fato é que o ímpio, naturalmente, ele rouba a glória de Deus. O homem, ele se sente no direito de roubar a glória de Deus. E nós vemos isso muito claro em Romanos 1, que ali, em Romanos 1, Paulo mostra claramente como que o ímpio rouba a glória de Deus.
Paulo diz ali que ele, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ali Paulo diz que o ímpio, que o homem no pecado, ele vê a glória de Deus, ele contempla, a criação que manifesta a glória de Deus. Quando ele olha para a criação, ele sabe que existe um Deus no céu, porque a criação revela a imagem de Deus. Mas o homem, mesmo sabendo que há um Deus no céu, tendo conhecimento disso, ele não glorifica a Deus, antes ele dá a glória de Deus, como nós lemos aqui, eles mudaram a glória de Deus em semelhança de imagem. Quando o ímpio olha para a criação, ele não reconhece a glória de Deus, antes ele diz que a criação é uma obra do acaso, é o Big Bang. Crê mais em Darwin do que na palavra de Deus, é a evolução da bactéria, e é isso e aquilo, e não reconhece a glória de Deus. Esse é o ímpio. O ímpio é assim. O homem no pecado é assim. Não reconhecedor da glória de Deus. Ele não dá glórias a Deus. Mas o crente, ele está livre de roubar a glória de Deus? Então, irmãos, nessa noite, nós vamos ver pelo menos 2 ações de Deus para que o crente, o salvo, porque o ímpio, ele naturalmente, ele já rouba a glória de Deus. Mas o salvo não pode fazer isso. O salvo não pode roubar a glória de Deus. Então, nós vamos ver aqui nessa noite 2 ações de Deus para que o crente, para que o salvo, ele não caia na tentação e no erro de tentar, de ousar roubar a glória de Deus. Porque Deus não dividirá essa glória com ninguém. Então, nós vamos ver aqui, primeiramente, irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram a palavra do Senhor em 1 Coríntios. O texto aqui que nós vamos usar nesta noite para falar um pouco sobre esta primeira ação de Deus. 1 Coríntios 3, do 4 ao 7. Primeiramente, no que diz respeito ao trabalho no reino de Deus e o crescimento da sua obra. Aqui nesse texto, os irmãos podem ficar com a Bíblia aberta nesse texto aqui. Aqui nessa passagem, Paulo estava lidando com um problema que estava acontecendo em Corinto. Aqueles irmãos estavam divididos e com favoritismo na igreja. Veja lá no versículo 4, ele diz assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, então a igreja estava dividida e com favoritismo dentro da igreja. Uns diziam, eu sou de Paulo. O outro dizia, eu sou de Apolo. E isso, Paulo diz aqui, no versículo 4, é evidente que andais segundo os homens. Então, este problema
que a igreja de Corinto estava passando, levou o apóstolo Paulo a expor, irmãos, a maneira que Deus agiu para que ninguém na igreja fosse glorificado, para que ninguém na igreja recebesse glória, ou mesmo ousasse gloriar-se por qualquer coisa realizada no reino de Deus. Paulo expõe aqui, neste contexto aqui desta passagem, Paulo está falando dos ministros, que era Apolo e ele. Mas nós podemos aplicar isso a todos nós, no exercício dos dons que o Senhor nos concedeu. Nós podemos aplicar isso na nossa vida, cada um de nós. Podemos aplicar isso para nós, o nosso trabalho no reino de Deus. Então, Paulo diz, no outro versículo, no versículo 6, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, ele continua: nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento, a Ele, somente a Ele, toda a glória e todo louvor. Somente a Ele a glória. Na obra de Deus, no reino de Deus, o crescimento do reino de Deus, irmãos, ele é uma continuidade. Uns são aqueles que plantam, outros são aqueles que regam. Se nós aplicarmos isso mais amplamente, podemos entender o seguinte: nem o que planta, nem o que rega, nem o que prega, nem o que ora, nem o que canta, nem o que evangeliza, nem o que profetiza, nem o que expulsa demônio é alguma coisa. Mas é Deus que faz o trabalho ser frutífero. Porque Deus retém o crescimento, a bênção do nosso trabalho no seu reino crescer e prosperar. Deus retém em sua mão. E por que Deus agiu assim, meus queridos irmãos? Para que a glória fosse de Deus. Para que ninguém, absolutamente ninguém, queridos irmãos, seja alguma coisa, receba algum louvor, receba alguma glória, mas unicamente Deus seja glorificado no exercício dos dons e no crescimento do seu reino, da sua obra. Somente a Ele, somente dEle é o louvor pelo nosso trabalho no reino de Deus. Então Paulo diz assim: assim Deus será glorificado. No versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus será glorificado, porque o crescimento está na sua mão. A igreja do Senhor é um corpo, diz Efésios, que trabalha bem consolidado, ajustado, para o aumento deste corpo.
o crescimento da obra de Deus, Paulo, ele coloca aqui, como eu falei neste contexto, os ministros, né? Aqueles que trabalharam ali primeiramente naquela igreja, o apóstolo Paulo e Apolo, mas nós sabemos pela palavra de Deus em um todo, que o corpo de Cristo trabalha todo ele para o crescimento do trabalho, do reino de Deus, do corpo de Cristo, da lavoura de Deus. Né? O crescimento desta igreja, e eu me alegro, irmãos, quando venho pregar aqui, que eu vejo as cadeiras estão sendo preenchidas. Deus está dando crescimento para esta igreja, mas eu tenho certeza que o crescimento não está acontecendo pelo trabalho do pastor Eliezer sozinho. Ele está trabalhando, ele está plantando, regando, mas juntamente com ele toda a igreja tem trabalhado para o crescimento da obra de Deus. E Deus tem dado a esta igreja dons, talentos, para serem trabalhados, desenvolvidos, para que este corpo cresça ainda mais. Mas Deus, ele fez o quê? Ele distribuiu os seus dons no corpo, dentro da igreja, e Deus usa cada um de vocês, particularmente no chamado que Ele fez a cada um de vocês, Deus usa, mas o crescimento, a bênção, ela só vem através de Deus. E por que, irmãos, que Deus fez isso? Para que ninguém se glorie na sua presença. Porque Deus não divide a sua glória. E como eu disse, o ímpio, é natural, queridos, que o ímpio roube a glória de Deus, mas o crente, o salvo, aquele que mais deve dar glória a Deus, como ele pode roubar a glória de Deus? Mais do que isso, irmãos, todos os dons que temos recebido, quem nos deu? Paulo diz aqui, no capítulo 4, no versículo 7, dessa mesma carta aqui, que nós estamos lendo. Paulo diz: pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tivesse recebido? Olha, irmãos, mais uma vez, a palavra de Deus podando o orgulho do homem, podando o orgulho, a vanglória que pode vir nascer no coração de um crente, de um cristão que serve a Deus. Quem é que te faz sobressair? O que é que você tem, que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que é que você se vangloria? Sinceramente, irmãos, eu não entendo como crentes ousam se gloriar e roubar a glória de Deus, ainda que nada possuam que não tenham recebido. O Brasil hoje vive um estrelismo gospel. E eu não consigo entender como pode um crente, um cristão, que não tinha nada, absolutamente nada, mas recebeu de Deus algo para fazer a obra de Deus, para ser um instrumento de Deus, se gloriar disso. Ano passado, na cidade de Aracaju, Sergipe, uma cantora foi convidada para cantar ali nessa cidade, em um evento que estava ali acontecendo. Antes dela subir no palco, ela enviou a sua secretária
pedindo que todos os pastores descessem do palco, porque ela só subiria quando todos tivessem descido. Irmãos, eu ouvi o vídeo de um dos pastores organizadores deste evento. Média de 30 pastores, organizadores daquele evento. Sua secretária subiu ali e pediu que todos descessem do púlpito, do palco, porque a estrela queria brilhar sozinha. Eu não vou dizer o nome dela. Eu só vou cantar um pedacinho da música que ela canta. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Será? Será que somente a Ele a glória? Então, irmãos, eu não consigo entender falta de conhecimento da palavra de Deus ou arrogância mesmo. Como pode alguém se gloriar? Porque se tal cantor estava lá, é porque ela recebeu de Deus. Então, por que se vangloriar nisso? Somente a Deus a glória. Somente a Deus a glória. Ah, meus irmãos, mas infelizmente, quantas e quantas pessoas, quantos e quantos crentes, hoje, roubando a glória de Deus. Os crentes correm o risco tanto de gloriar-se a si mesmo, como de tirar o que é de Deus e atribuir a outros. Era isso que os crentes de Corinto estavam fazendo, tirando a glória de Deus e dando a Paulo e a Apolo. Irmãos, isso é tão sério, isso é tão grave. Então, Paulo, no versículo 5, chama os crentes para a realidade. Lá no versículo 5, ele diz assim: quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Quem é Apolo? Quem é Paulo? Senão servos de Cristo. Irmãos, esta é a pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Quem sou eu? Quem sou eu aqui nesse altar, nesta noite, pregando a palavra de Deus? Senão uma serva de Cristo. Então, se eu sou serva de Cristo, toda a glória somente a Ele. É Cristo que tem que brilhar. É a Ele toda a glória. Quem sou eu? Imagina, gente. Se Paulo fez essa pergunta, quem sou eu para receber glória? Quem é Apolo para receber alguma glória? Quanto mais eu devo perguntar a mim mesma: Clair, quem é você? Você deve perguntar a você mesmo:
Quem sou eu? Servo de Cristo. Olha o que Paulo diz. Nós somos unicamente servos de Cristo. Então é Ele que tem que ser glorificado. E mais ninguém. Pergunte a você nesta noite: quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Somos servos, irmãos. Somos servos de Cristo. E a Ele toda a glória e o louvor. E somente a Ele. Então, no que diz respeito aos nossos dons e crescimento da obra de Deus, Deus agiu e podou o orgulho humano. Para quê? Para que ninguém fosse nada. Para que ninguém fosse nada. E sim, Deus fosse glorificado. Deus agiu maravilhosamente para que os crentes não roubassem a sua glória. Ninguém é nada, irmãos. Tudo é Cristo. Nós não somos nada. Nós só estamos aqui por causa de Cristo. Ele é tudo. A Ele a glória. A Ele o louvor. A Ele, somente a Ele. Então nós devemos ter muito cuidado. Porque às vezes, irmãos, até mesmo na inocência, nós estamos tirando a glória que pertence a Deus e dando a outros. Ah, mas fulano. Ah, mas cicrano. Ah, mas o cantor tal. Ah, mas o pastor tal. Irmãos queridos, tomemos cuidado. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Tudo que acontece no reino de Deus, os nossos dons, o nosso trabalho, o nosso talento, o crescimento do reino de Deus, depende exclusivamente da bênção de Deus. E por que que Deus fez isso? É muito claro. Assim, ninguém é nada, mas Deus é tudo. Amém? Em segundo lugar, no que diz respeito à salvação. Volte um pouquinho aí, nesta mesma carta do apóstolo Paulo, no capítulo 1, no que diz respeito à salvação. Deus agiu. No capítulo 1, a partir do versículo 26. Gloriar-se a si mesmo pelo dom recebido ou atribuir a outro a glória de Deus. Ou ousar gloriar-se diante de Deus pela salvação. No meu ponto de vista, irmãos, são os dois pontos que os crentes mais têm tropeçado e pecado contra Deus. É se gloriar dos dons, dos talentos, ou mesmo atribuir glória. As pessoas dizem, né? Ah, mas eu não dou a glória de Deus para ninguém. Mas será mesmo que nós não temos um favorito? Nós não temos um favorito? E a outra coisa é a salvação. É outro ponto que, no meu entender, é onde os crentes mais têm tropeçado e pecado contra o Senhor. Aqui, no versículo 27, Paulo diz que quem escolhe é Deus.
né? Diz, pelo contrário, Deus escolheu. Quem escolheu, irmãos? Deus escolheu. E nesta escolha, Ele não escolheu nem muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Aí ele diz, pelo contrário, né? Deus agiu de uma maneira que ninguém viesse gloriar-se diante dele. Antes, escolheu, aqui no 27 ainda, né? Antes escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para que Deus fez isso? Qual o propósito? Versículo 29. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. É tão claro, irmãos. Para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. No verso 27, Deus pegou os sábios e os fortes, isso é, Deus envergonhou a sabedoria e a fortaleza humana, e elas desapareceram. Mas isto não seria o suficiente para derrotar o orgulho humano. Então, no 28, diz que Deus, Ele pegou as coisas que existem, as humildes, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para que Deus fez isso? Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie na presença dEle. Porque Deus não divide sua glória com ninguém. E pode o crente roubar a glória de Deus? A palavra de Deus está ensinando, irmãos. A palavra de Deus está falando com os salvos, com os crentes. Olha o que Deus fez. Olha a ação de Deus para que os crentes não roubem a sua glória. No versículo 26, Paulo convoca e ordena os crentes a pensarem nestas coisas. Paulo diz no versículo 26, olha aí na sua Bíblia aí, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Pensem neste assunto. Como foi que Deus salvou vocês? Pensem, meditem. Como foi que vocês foram salvos? E por que Deus agiu desta maneira? Para que vocês não se vangloriem na presença dEle. Pensem nisso. Reparem. Este assunto, irmãos, da vocação, do chamado, da salvação do crente, deve ser refletido por cada um de nós. Deve ser refletido por cada crente e levá-lo a glorificar a Deus. Humilhado e desprovido de qualquer orgulho ou obra humana.
Olhem como Deus vos salvou. Primeiro foi Ele que escolheu vocês. E depois vejam como Deus fez a escolha. Deus, Ele agiu de maneira contraditória e improvável. Deus agiu desta forma, para que vocês não se gloriem na presença dEle. O negócio de Paulo, irmãos, não era lá com os ricos, e nem com os poderosos, e nem com os fortes, e nem com os sábios. O negócio de Paulo é com os crentes, com a igreja. Que os crentes, que os salvos, tenham consciência de como foi que Deus agiu. Como foi que eles foram salvos? Como Deus trabalhou para que nenhuma carne se vanglorie diante da sua presença. Paulo queria que os coríntios pensassem neste assunto. E os crentes de hoje não querem pensar nisso. Porque isso não é importante. Irmãos, nós estamos falando da glória de Deus. Como um assunto tão importante como este não pode ser importante na igreja atual. Não importa como eu penso que eu fui salva. Eu penso que eu que escolhi. Eu penso que eu que quis me salvar. Eu que decidi que eu queria ir para o céu. Eu penso que eu que fiz a escolha e não foi Deus que me escolheu. Porque Jesus morreu lá na cruz para salvar, agora vai para o céu quem quer. Isso não é importante na igreja atual. Como pode, irmãos? Sinceramente, nós estamos falando da glória de Deus. E a glória de Deus não pode ser um tema secundário na igreja. Quando eu falo igreja, eu estou me referindo à igreja em geral. A glória de Deus não pode ser algo secundário dentro da igreja. Porque se alguém desconsidera esta ordem que Deus efetuou o chamado pessoal para cada um de nós, como nós podemos dizer somente a Deus a glória? Como nós podemos dizer isso? As pessoas pensam que isso não é importante. Entender o processo da salvação e as ações de Deus para salvar o crente, para justamente eliminar a glória humana. Porque Deus não divide a sua glória com alguém. Agora, os crentes, a igreja do Senhor, que deveria reconhecer somente a Deus a glória, rouba a glória de Deus naquilo que jamais poderia fazer por si só, escolher a Deus e servir a Deus e ir para o céu. Sinceramente, irmãos, eu não consigo entender como alguém, como um crente pode roubar a glória de Deus de tal maneira. Esses chamados contraditórios e improváveis devem nos levar a refletir sobre isso, sobre o propósito de Deus, para que ninguém se glorie. E hoje, esse pensamento que o homem que escolhe se ele quer ou não servir a Deus, que o homem que escolhe se ele quer ou não ir para o céu, que é ele que decide isso, tomou conta do pensamento da igreja
dos últimos tempos. Se alguém pensar em sua vocação e não entender que é pela graça, mediante a fé, como Paulo diz em Efésios 2:8, não vem de vós, é dom de Deus, jamais poderá dizer, só lhe deu glória. Como que pode alguém dizer, se ele não, quando ele pensa na salvação dele, ele não entende que é pela graça, somente a graça, que é pela fé, somente a fé, que é dom de Deus. E mais do que isso, quando Deus foi escolher, Ele fez escolhas improváveis para eliminar qualquer orgulho humano diante dele. Como alguém pode dizer, somente a Deus a glória, se não reconhece isso quando pensa em sua salvação? Deus abalou a glória da carne quando salvou pela graça. Deus abalou a glória da carne quando salvou pela fé. Deus abalou a glória da carne quando escolheu as coisas contraditórias, improváveis, insignificantes, para que ninguém chegasse diante dele se vangloriando. Porque é inadmissível que um crente roube a glória de Deus. É inadmissível. Então Deus agiu. Nesta noite eu falei de duas ações de Deus para que o crente não roube a glória de Deus. Assim Deus agiu, meus irmãos, para que ninguém se gloriasse diante dele. No que diz respeito aos nossos dons, trabalho e crescimento de sua obra, ele nos encheu de seus dons, mas reteve a bênção do crescimento do nosso trabalho em suas mãos. No que diz respeito à vocação, à nossa salvação, retirou do homem todo o mérito humano, para que os crentes reconhecessem que somente a Deus a glória. Nessa noite eu quero concluir, encerrar esta pregação, dizendo para você, vá para a sua casa nessa noite se perguntando, quem sou eu? Quem sou eu no reino de Deus? Quem sou eu no reino de Deus? Sou serva, sou servo de Cristo. Tudo que eu tenho foi Ele que me deu. Tudo que eu tenho, eu recebi. Eu não tinha nada. Tudo que eu tenho, eu recebi de Deus. Então, tudo que eu fizer no reino dEle é para o louvor e a glória do seu reino. Vá para a sua casa nesta noite, pensando na tua vocação. Reparai, pois, irmãos, na vossa vocação. Pense, reflita nesta noite sobre a sua vocação e de como Deus agiu para que nem eu e nem você chegue na presença dEle se vangloriando, mas nos humilhando diante do Senhor e reconhecendo somente a Deus a glória. O ímpio já rouba a glória de Deus, mas Deus tratou com os crentes. Deus, irmãos, podou o nosso orgulho, porque o coração do homem, ele é terrível.
O coração do homem, ele é tendencioso, desde a queda, a roubar a glória do Senhor. O ímpio faz isso, e vai fazendo, e vai roubando a glória de Deus. Mas com os crentes, Deus agiu e podou, né? Deus, ele destruiu todo o mérito que nós pudéssemos ter de roubar a sua glória. Se nós trabalhamos, é porque o Senhor nos deu. E muito mais, se somos salvos, unicamente pela graça, pela fé e pela escolha que Deus fez, nos tirando de nós qualquer mérito que pudesse haver. A palavra de Deus fala sobre isso em outras partes. Mas eu quis ficar apenas com esses 2 textos, queridos, muito claros. Então, que nessa noite você vá para a sua casa pensando: quem sou eu? E pense na tua salvação. E dê a Deus toda a glória, louvor que lhe é devida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Quero agradecer por esta oportunidade de, nessa noite, junto com os irmãos, render ao nosso Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém?